Agora sim. Então nós vamos começar, eu vou fazer uma oração para nós iniciarmos, e aí a gente já vai começar aqui, eu vou explicar aqui como que a gente vai fazer hoje, tá bom? Vamos orar. Senhor, obrigado por esse tempo que nós podemos ter juntos. Nosso propósito agora é também ter um tempo de crescimento e comunhão em volta da palavra do Senhor, conhecendo e entendendo mais de Ti. Então nos ajude nesse propósito, nós precisamos que o Senhor abra os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da Tua lei. É isso que nós oramos e é isso que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Bom, gente, conheça a sua Bíblia é o curso que nós começamos hoje. Eu quero começar, e essa primeira aula nossa vai ser, a gente vai ter uma visão geral, a gente vai passar rapidamente uma visão geral do Antigo Testamento, e nós iremos estudar o primeiro período, vocês já vão entender essa questão do primeiro período. Então, a nossa aula hoje é esse tema, a visão geral e o primeiro período. Antes de nós iniciarmos, eu quero dar uma introdução bem rapidinha de qual é o propósito nosso com esse curso. Então, qual é o propósito? Qual que é o propósito nosso do final? É atingir o quê? O nosso propósito é atingir o quê? Bom, o nosso propósito é que você tenha uma visão panorâmica de todo o Antigo Testamento. A ideia é o seguinte, é você conseguir abrir a Bíblia, em qualquer livro do Antigo Testamento, e entender como que aquela situação e aquele livro se encaixa dentro da história geral. Então, a ideia nossa aqui é trazer um panorama, e aí panorama, imagina que você está pegando um avião agora e você vai sobrevoar por cima da floresta chamada Antigo Testamento. A gente vai dividir o curso em Antigo e Novo Testamento, então a gente vai começar falando do Antigo Testamento. Imagina que você vai sobrevoar, então, essa floresta chamada Antigo Testamento e você vai ter uma visão geral de tudo que tem ali e como que os livros foram feitos e assim por diante. Esse é o nosso objetivo, então, com esse curso. Dar uma visão geral também, o nosso objetivo é dar uma visão geral do plano divino para a humanidade. O Antigo Testamento, isso daqui é uma coisa muito importante, o Antigo Testamento revela, é a maneira como Deus escolheu para revelar o plano dele de salvação para toda a humanidade, por isso que a gente tem que estudar essa história. E também o nosso objetivo é edificar a nossa vida, edificar a sua vida à medida que você aprende mais, conhece mais e vê como que o nosso Deus santo, justo, bondoso, gracioso, agiu no decorrer da história. O Deus que a gente vai estudar por meio dessas histórias é o mesmo Deus que continua agindo até o dia de hoje. Então, o Deus que agiu no passado é o Deus que age no presente e nesse Deus nós podemos confiar. Como que vai funcionar o nosso curso? Qual que vai ser o formato do nosso curso? Você precisa ter aí com você uma Bíblia e um caderninho para você fazer anotações. Então, se você não estiver com a Bíblia, eu vou dar 1 minuto para você agora, menos que isso, 30 segundos, para você ir pegar uma Bíblia. Bom, vamos lá. E como que vai funcionar o nosso curso, então? Quais são os materiais necessários para você poder acompanhar tudo do começo ao fim? Então, a Bíblia e o caderninho de anotações. Você vai precisar, e aí a gente vai dividir o curso em duas partes, Antigo e Novo Testamento. E como que vai funcionar? Todas as aulas vão ser assim. Nós iniciaremos com uma rápida revisão de uns 5 minutinhos. A gente não vai ter hoje porque a gente está começando hoje, então não tem o que revisar, mas a gente vai ter uma rápida revisão. Depois disso, nós teremos aulas expositivas. O que isso significa? Eu vou dar toda a aula e você... E por que você vai ter o seu caderninho aí? Porque se você tiver dúvidas enquanto eu estiver falando, você vai anotar, porque a gente vai fazer aula sem pausa para perguntas, porque eu não consigo, à medida que a gente for conversando aqui, eu não consigo parar, eu não estou vendo ninguém agora para ficar nesse formato onde aparece a minha tela para vocês. Então, eu vou fazer o curso no formato onde eu vou dar toda a aula, vou fazer toda a minha explicação e você vai anotando as suas dúvidas, porque depois que eu passar por toda a minha parte aqui de explicação, nós teremos um momento de perguntas e respostas, e aí o final da nossa aula vai ser reservado para isso, para ter o nosso momento de perguntas e respostas, e depois também a gente vai bater um papo. Então, a nossa aula vai funcionar sempre assim, uma rápida revisão, aulas expositivas, um tempo de aula, e depois a gente vai ter o nosso momento de perguntas e respostas. E para perguntar, aí no aplicativo Zoom você tem um recurso que se chama levantar a mão. Se você tiver no computador, é só você apertar aí embaixo reações, tem um botãozinho lá, levantar a mão, que aí eu vejo quem que quer falar. Isso daí vai ser lá no final. Mas se você estiver usando no computador, você coloca levantar a mão, e se você estiver usando no celular, você vai lá embaixo e clica nos 3 pontinhos no mais, e também lá vai ter o levantar a mão. Isso daí vai ser para perguntar no final da aula, e vá anotando as suas perguntas e as suas dúvidas à medida que a aula vai avançando. Então, esse vai ser o formato do nosso curso. Bom, gente, antes da gente entrar ainda no curso e da gente começar, eu quero começar colocando alguns motivos do porquê nós devemos estudar o Antigo Testamento. E um primeiro motivo é porque o próprio Jesus disse que todo o Antigo Testamento testemunha sobre ele. Eu não vou ler aqui o texto, mas Lucas 24, 25 a 27 é um texto que diz que Jesus pegou a Bíblia
e começou a mostrar por meio de todos os profetas, dos Salmos e de todos os livros do Antigo Testamento, como que todas as coisas testemunhavam e falavam sobre Jesus. Então, quando nós falamos do Antigo Testamento, nós não estamos falando simplesmente de algumas histórias interessantes que aconteceram no passado. Nós estamos falando do livro e das histórias que revelam e apontam para Jesus, o nosso Salvador. Então, todo o Antigo Testamento testemunha a respeito de Jesus. Outro dado importante e interessante é que, se você pegar todo o Novo Testamento tem 260 capítulos. E em 209 desses 260 capítulos, há citações do Antigo Testamento, para você perceber a importância do Antigo Testamento para você entender o Novo Testamento. Então, na verdade, o Novo Testamento é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento e a grande maioria dos capítulos do Novo Testamento tem citações do Antigo Testamento. Outro motivo, toda a Bíblia e todo o Antigo Testamento foi escrito para o nosso aprendizado. É isso que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 10, 11 e 12. Que todo o Antigo Testamento foi escrito não para matar nossa curiosidade, não para nos dar lições de moral, mas para nos direcionar nos caminhos que Deus tem para nós. Então, todo o Antigo Testamento foi escrito e está lá para nos ensinar e para nos guiar nos caminhos do Senhor. E uma última coisa muito importante é que o Antigo Testamento e as histórias do Antigo Testamento é a maneira, e esse registro é a maneira como que Deus escolheu para se revelar a nós. Isso daqui é um ponto importante. Algumas pessoas perguntam, mas por que eu tenho que estudar a história do povo de Israel? Por que eu tenho que estudar o que aconteceu com aquele povo, o que aconteceu há tantos anos atrás? Sabe por quê? Porque foi assim que Deus escolheu se revelar a nós. Foi assim que Deus olhou para nós e falou, eu vou mostrar quem eu sou dessa forma para eles. Então, o Antigo Testamento revela quem Deus é. E é por isso que nós precisamos estudar o Antigo Testamento, entender o Antigo Testamento, porque à medida que nós conhecemos e entendemos o Antigo Testamento, nós conhecemos e aprendemos mais sobre Deus. Então, por isso, nós devemos estudar o Antigo Testamento e todo o tema da Bíblia, de começo ao fim, do Antigo ao Novo Testamento, é a glória de Deus revelada na salvação do homem por meio da pessoa de Jesus Cristo. Esse é o tema de toda a Bíblia. E aí uma frase importante, uma frase interessante para a gente pensar nesse momento, é que qualquer pessoa que tenta entender a Bíblia sem conhecer a sua estrutura de eventos maiores, o máximo que alcançará é uma compreensão fragmentada das grandes verdades. Quando a gente tenta estudar a Bíblia sem entender o escopo maior e sem ter um panorama geral da Bíblia, não é que a gente não aprende nada, mas a gente pega algumas verdades fragmentadas, só que nós não entendemos o todo. A nossa compreensão é muito pequena, é muito estreita quando nós não temos uma visão geral da Bíblia. E por isso é importante nós termos esse panorama bíblico para poder entender melhor o que Deus quer falar aos nossos corações por meio da palavra dele. Bom, então, sem mais delongas, agora eu vou entrar na minha aula e nós vamos começar falando de uma visão geral do Antigo Testamento. E aí, gente, quando a gente pega o Antigo Testamento, o Antigo Testamento ele é dividido, ele tem 39 livros e ele é dividido em 3 grandes seções. E essa é a divisão que nós temos atualmente na nossa Bíblia, na Bíblia normal que nós usamos. O Antigo Testamento, os 39 livros do Antigo Testamento são divididos em 3 grandes partes. Primeiro, nós temos os livros históricos, que é formado por Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés. E depois do Pentateuco, nós temos de Josué até Esther, os outros livros históricos. Terminou os livros históricos, essa é a ordem que tem na nossa Bíblia. Terminou os livros históricos, vem os livros poéticos, esse conjunto é formado por Jó, Salmos, Provérbios, e Cantares. Então, na nossa Bíblia, você tem primeiro os livros históricos, depois os livros poéticos, depois os livros proféticos. E dentro dos livros proféticos, você tem 2 divisões: os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, e depois os profetas menores, que vai de Oséias até Malaquias, os 12 profetas menores. Então, essa é a organização da nossa Bíblia. A Bíblia que nós temos, ela é organizada dessa maneira: os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos. Os livros históricos tratam das histórias do passado. E uma coisa importante a dizer é que são histórias reais, não são contos, não são mitos, não são histórias inventadas, são histórias reais, acontecimentos legítimos que aconteceram de fato na vida de várias pessoas. Então, contam o passado e revelam o caráter de Deus e como Deus agiu e age até hoje. Então, os livros históricos vão nos dar esse escopo maior e essa visão de como que Deus age, o que ele fez e assim por diante. Os livros poéticos, que vêm depois dos livros históricos, eles vão tratar, é muito interessante isso, porque a Bíblia contém um conjunto de livros que tratam bastante das emoções humanas. Então, você tem os Salmos,
que é uma coleção de emoções humanas. Nos Salmos você tem vários tipos de salmos, você tem salmo de lamento, salmos de quando alguém foi traído, salmos onde a pessoa parece que está depressiva, salmo onde a pessoa está desanimada, salmo onde a pessoa está morrendo de raiva, salmo onde a pessoa está feliz, está cheia de gratidão no coração. O salmo ele contém uma gama é um conjunto, é uma coleção de cânticos. E os salmos também, muitos deles são cânticos, outros são poesias. Os livros poéticos, então, são livros que falam das emoções humanas. Muitos são poesias, outros são orações, outros são cânticos, e os livros poéticos você também tem os livros de sabedoria, que são os livros de Eclesiastes, Provérbios, e o livro de Jó também é um livro aí que contém boa parte, tem um pedacinho de narrativa, e boa parte dele é poesia. Então, os livros poéticos, e depois você tem os profetas maiores, que são por que são profetas maiores? Porque os livros deles são maiores, são grandes os livros dos profetas maiores, e depois você tem os profetas menores, que são livros mais curtos, os 12 últimos livros do Antigo Testamento. E os profetas, eles são, de maneira geral, sempre que a gente pensa em profeta, a gente pensa em pessoas que estão profetizando a respeito do futuro. Mas quando você lê os profetas, você vai perceber o seguinte: a maioria dos profetas, eles tratam não do futuro, mas tratam do presente. São pessoas levantadas por Deus chamando o povo ao arrependimento. Então, os profetas maiores e os profetas menores, de maneira geral, a chamada deles é para que o povo se arrependa, porque o povo tinha se corrompido, se afastado de Deus. Eles têm sim promessas com relação ao futuro, mas a maioria das promessas, e de maneira geral, todas as promessas, ou são sobre a primeira vinda de Jesus, ou são sobre a segunda vinda de Jesus. Isso daqui é uma coisa importante. Tudo que os profetas falaram sobre o futuro tinha a ver com a obra de Jesus. Então, não tem nada que vai acontecer, por exemplo, na nossa história hoje. Às vezes a gente vê isso daí, vem uma pandemia como essa, alguém pega e fala, não, tá vendo, o profeta Ezequiel disse lá no Antigo Testamento que... Não, gente, as profecias do Antigo Testamento, elas dizem respeito a Jesus e a obra de Jesus, ou que ele fez na sua primeira vinda, ou que ele fará na sua segunda vinda. Então, quando você pega o conteúdo das profecias do Antigo Testamento, ou são chamadas ao arrependimento, exortações para que o povo se arrependa dos seus pecados, ou são ou são profecias a respeito da primeira vinda de Jesus, ou são profecias sobre a segunda vinda de Jesus. De maneira geral, esse é o conteúdo das profecias e da palavra dos profetas do Antigo Testamento. E aqui tem um ponto muito, muito, muito importante, que a maioria das pessoas perdem isso de vista, mas preste atenção nisso. Os livros, tanto os livros poéticos quanto os livros proféticos, eles estão encaixados dentro dos livros históricos. Então, a parte histórica da Bíblia começa em Gênesis e vai até Esdras, Neemias e Esther. Ali acaba toda a história do Antigo Testamento, acaba ali em Esther. E todos os outros livros, de Jó até Malaquias, eles se encaixam dentro dessa história. Então, você tem os livros históricos e todos os livros poéticos, por exemplo, muitos dos salmos, o livro de Provérbios foi escrito por Salomão. A história de Salomão está narrada lá em 2 Samuel, 1 Reis, na verdade está narrada em 1 Reis, 1 Crônicas. Então percebe, o livro de Provérbios, ele se encaixa dentro da história, lá na história de Salomão, que está narrado lá nos livros dos reis. Quando você pega, por exemplo, o profeta Isaías, que está lá para frente, mas a história do profeta Isaías se encaixa lá na época dos reis também. Isaías profetizou durante o reinado de um dos reis. Lá a gente vai falar mais disso mais para frente. Então, todos os livros poéticos e todos os livros proféticos, eles se encaixam dentro desse grupo de livros históricos, e à medida que nós formos trabalhar, e aí esse é o meu próximo slide aqui, e se a gente fosse fazer um panorama histórico do Antigo Testamento, e é isso que nós iremos fazer a partir de agora, então, preste atenção nisso, porque aqui está o panorama, agora nós iremos sobrevoar todo o Antigo Testamento e toda a história do Antigo Testamento. Se fosse para a gente dividir a história do Antigo Testamento, a gente pode dividir em 9 períodos. E quais são esses períodos? E isso daqui eu vou só citar, porque daqui para frente as nossas aulas serão o seguinte. Cada aula nós iremos tratar de 2 desses períodos de maneira bem panorâmica e bem rápida. Então, se a gente fosse dividir o Antigo Testamento e a história do Antigo Testamento, a gente pode dividir em 9 períodos. Quais são eles? O período das origens, que narra como que o mundo começou, que está narrado em Gênesis 1 a Gênesis 11, e também o livro de Jó se encaixa nesse período. E aí você tem nesse período das origens mais ou menos 2.000 anos, na verdade no mínimo 2.000 anos, a gente não sabe exatamente quanto é, mas é no mínimo 2.000 anos. Depois você tem o período dos patriarcas, que está de Gênesis 12 a Gênesis 50. Nesse período a gente tem mais ou menos 350 anos de história. Depois você tem o período do Êxodo, que aí são os livros de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que aí você tem
mais ou menos 40 anos de história. Depois você tem o período das conquistas, quando foi conquistado, que é o livro de Josué. Depois você tem o período dos juízes, que os livros que narram esse período é Juízes e Ruth, e você tem aí mais ou menos 350 anos. Depois você tem o período do Reino Unido, e os livros que narram essa parte, os livros dessa parte da história, é 1ª e 2ª Samuel, 1ª Reis, 1ª Crônicas, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares são desse período também. Depois você tem a época e aí, o período do reino dividido. A gente vai estudar mais disso, você vai entender melhor, mas é uma época que o reino de Israel se dividiu em 2. E aí você tem vários livros, eu não vou ler todos aqui, tá aí na tela aparecendo para você, mas todos esses livros e todos esses profetas que estão aí, olha quantos profetas. Eles profetizaram no período do reino dividido. Depois você tem o período do reino cativo, e Lamentações, Ezequiel, Daniel e Obadias também é desse período do reino cativo. O reino dividido durou 345 anos, mais ou menos. O reino cativo dura 70 anos. E depois você tem o período do retorno, quando o pessoal retorna do cativeiro, que aí você tem os livros de Esdras, Neemias, Esther, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, esse daí é um panorama geral do Antigo Testamento. Ó, sobrevoamos, começando em Gênesis e terminando em Malaquias, sobrevoamos toda a história do Antigo Testamento. E esses slides, gente, depois eu vou mandar para vocês, tá? E assim vocês vão poder acompanhar melhor aí e poder rever toda essa... Eu sei que eu estou passando rápido por isso daqui, mas depois você vai poder rever tudo isso daí. Bom, dito tudo isso, fizemos esse sobrevoo geral e a gente vai retomar esse sobrevoo em todas as aulas para isso ficar gravado na sua mente. Vamos entrar agora no primeiro período, que é o período das origens. E aí, algumas coisas importantes aí sobre esse período para você ter uma ideia. O período das origens é narrado na Bíblia de Gênesis 1 a Gênesis 11, e o livro de Gênesis foi escrito por Moisés. Os primeiros 5 livros da Bíblia, que é chamado de Pentateuco, Penta vem de 5, então Pentateuco foi escrito por Moisés, inclusive Gênesis. O período das origens, o primeiro período bíblico, está narrado em Gênesis 1 a 11. Esse é um período que tem cerca de 2.000 anos, e na verdade, embora seja só 11 capítulos da Bíblia, esse período tem pelo menos 2.000 anos. Há pessoas que vão dizer, e a gente não tem como precisar isso exatamente, mas há teólogos estudiosos que vão dizer que esse período pode chegar até 15.000 anos, 20.000 anos, mas na verdade a gente chuta aí de uns 2.000 anos até mais ou menos uns 7.000 anos. Então, embora seja um período bem curtinho da Bíblia, poucos capítulos, você tem muitos anos de história que aconteceram nesse período. E quais são os eventos que marcam esse primeiro período? Por que chama Origens o primeiro período? Porque ele narra como que o mundo começou, como que todas as coisas surgiram e como que surgiram as primeiras nações, quais foram os principais eventos dessa época e assim por diante, como Deus se revelou nesse período. Quais são os eventos que aconteceram no período das origens? Os principais eventos são a criação do mundo, a queda, a entrada do pecado no mundo, a história de Noé e a Torre de Babel. Esses são os 4 eventos do período das origens, e tem uma curiosidade interessante para a gente pensar. Há mais tempo entre Gênesis 1 a 11 do que entre Gênesis 12 até o final do Antigo Testamento. Então, quando a gente fala historicamente quanto tempo passou, passou mais tempo de Gênesis 1 até Gênesis 11 do que de Gênesis 12 até o final de todo o Antigo Testamento. E dependendo do tanto de anos que a gente colocou aqui, mais ou menos cerca de 2.000 anos, mas no mínimo 2.000 anos. Talvez existe mais tempo, passou mais tempo de Gênesis 1 a 11 do que de Gênesis 12 até os dias de hoje. Esse é um período longo de tempo, aconteceu muita coisa. Embora tenha pouca revelação e nós temos poucos relatos desse período da história, é um período muito longo de tempo. E o que aconteceu nesse período, então? A gente vai passar rapidinho. E aí, onde que tudo começou, gente? Essa daí é uma imagem do Crescente Fértil, esse é o nome da região aí também. Hoje em dia é a região do Oriente Médio. Todas as coisas e a história bíblica e a história da humanidade começou nessa região que é hoje onde é a região do Oriente Médio. Então essa é uma imagem, a gente já vai voltar nessa imagem, mas essa é uma imagem de mais ou menos como que era o mundo antigo e onde tudo começou, onde a história da humanidade começou. Bom, quais são as coisas que aconteceram nesse primeiro período? Então, e quais são os fatos que marcam o período das origens? Primeiro a gente tem a criação, Gênesis 1 e 2, eu vou passar por isso bem rapidinho, mas existem só algumas coisas que são importantes de serem pontuadas, e aí você pode ir abrindo a sua Bíblia em Gênesis, que a gente vai ler alguns versículos, mas Gênesis 1 e 2, que responde a pergunta simples que todos nós fazemos, de onde a gente veio, quem criou todas as coisas, por que o mundo é assim, e a resposta, a gente sabe, quem criou todas as coisas foi o próprio Deus. E, gente, a criação, Deus ter criado o mundo, nos ensina 2 coisas bem simples, mas muito profundas.
Primeiro, se Deus é o criador de todas as coisas, nós não somos seres independentes. A maior loucura que a gente pode fazer na nossa vida é viver sozinho, é querer viver longe desse Deus, porque se ele é quem nos criou, nós dependemos dele. O ar que nós respiramos vem dele. A nossa vida, a nossa constituição, os nossos sentimentos, a nossa vida, a família, tudo é criação de Deus. Nós não somos seres independentes, nós precisamos dele porque ele é o criador de todas as coisas. E uma outra coisa que o fato de Deus ter criado tudo nos ensina é que nós temos um propósito. Todo mundo que cria alguma coisa, cria com um propósito. Ninguém cria alguma coisa para ser algo inútil. E Deus, como nosso Criador, ele nos criou com um propósito, ele nos criou para fazer alguma coisa, para desenvolver algumas coisas. Isso daqui é uma coisa importante, porque quando a gente pensa no mundo da perspectiva evolucionista, ou seja, que o homem evoluiu do macaco e assim por diante, a vida não tem sentido. Nós estamos aqui como uma evolução e daqui a pouco a gente vai passar e acabou, morreu. Mas quando a gente pensa a vida da perspectiva da criação, nós podemos entender que existe um propósito, porque Deus é quem nos criou e ele nos criou para alguma coisa. E quando a gente pega o Antigo Testamento, e vocês vão perceber isso, a partir de agora eu quero que vocês reparem numa estrutura que toda a história do Antigo Testamento vai nos mostrar. Sempre Deus age com a humanidade da seguinte forma: ele faz promessas, ele dá ordens e de alguma forma ele sela esse compromisso e esse pacto que ele faz com a humanidade. Quando Deus criou Adão e Eva, ele chamou Adão, chamou Eva e deu algumas ordens para eles. Quais foram as ordens que Deus deu para Adão e Eva? Eu vou ler rapidinho, mas a gente vê que Deus deu a ordem, e o que a gente chama na teologia de mandato social, ou seja, Deus ordenou ao homem que criasse família, desenvolvesse nações e vivesse com muitas outras pessoas. Então, a gente vê em Gênesis 2:24, a mensagem: por isso deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Deus ordenou o casamento, e é claro que existem exceções e existem pessoas que Deus não tem para o casamento, mas a regra geral para a humanidade é o casamento. Deus criou o casamento, e Deus não só criou o casamento, mas em Gênesis 1:28, Deus ordenou que o homem, olha lá, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos. O que Deus ordenou? Façam filhos, povoem a terra inteira, casem e tenham muitos filhos. Essa foi uma ordem que Deus deu para Adão. Uma segunda ordem que Deus deu para Adão, e um segundo mandato, é o que a gente chama de mandato cultural, que é o mandato de sujeitar a terra, de dominar sobre a terra. Gênesis 1:26, o texto vai dizer: façamos ao homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Olha lá, Deus colocou o homem, ele criou tudo e falou para o homem: olha, domine sobre isso, e não só domine, mas em Gênesis 2:15 o texto vai dizer que Deus colocou o homem no meio do jardim e falou para ele que era para ele cultivar o jardim e guardar o jardim. E aqui a gente chama de mandato cultural porque Deus mandou que o homem desenvolvesse a criação dele. Às vezes a gente pensa, se o pecado não tivesse entrado no mundo, a gente ia ter hoje em dia ar-condicionado, webcam, televisão, computador e etc. Sim, nós teríamos isso, porque foi Deus quem mandou o homem cultivar a criação dele e desenvolver a criação. Então, tudo isso e essas coisas boas que nós temos de desenvolvimento tecnológico é fruto da ordem que Deus deu para Adão, e Adão, como cabeça de toda a humanidade, nós estamos cumprindo essas ordens até hoje. A gente casa, a gente tem filho, a gente desenvolve a criação de Deus. E o terceiro mandato que Deus, e a terceira ordem que Deus deu para Adão, foi o que a gente chama de mandato espiritual, que é a relação com Deus. Como Deus criou o homem, Deus o colocou numa relação com ele, e essa relação você tem tanto a questão do contato de Deus, da intimidade com Deus, quanto também a questão dos sábados. Isso aqui é uma coisa interessante. Gênesis 2:3 vai dizer que Deus abençoou o sétimo dia e santificou, porque nele ele descansou. Então Deus separou o sábado, e a gente sabe que depois que Jesus ressuscitou, agora é o domingo, mas Deus separou um dia na semana para nós o buscarmos diretamente, para nós dedicarmos diretamente a ele. E perceba que essa ideia de separar o domingo, separar um dia para o Senhor, não é uma questão nova. Deus criou o mundo dentro dessa estrutura, isso está dentro do nosso relacionamento com Deus. Domingo não é dia de ficar assistindo futebol, não é dia de ficar jogando videogame, não é dia de ficar gastando tempo com coisas e divertimentos supérfluos. A gente pode fazer isso nos outros dias, mas no domingo é um dia que nós devemos dedicar diretamente ao Senhor. Não que a gente não possa fazer nada além das coisas de Deus, mas tem que ser um dia onde nós estamos mais diretamente buscando a Deus, nos dedicando ao Senhor, porque isso está na nossa estrutura. Deus nos criou assim. E não só isso, mas Deus também criou, dentro do mandato espiritual, a gente tem, e essa é uma ordem importante, Gênesis 2:16-17, Deus colocou o homem no jardim e disse: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Deus deu uma última ordem: não coma da árvore do jardim do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem dessa árvore, vocês vão morrer. Essas foram as ordens que Deus deu para Adão.
Fecha a criação, é o primeiro grande evento da época das origens. Segundo grande evento é a queda. Responde a pergunta: se Deus criou tudo perfeito, a gente veio de Deus e era tudo perfeito. Se Deus criou tudo perfeito, por que deu tudo errado? Por que a gente vive nesse mundo que é uma desgraça que só? A resposta, a gente sabe disso, está narrado em Gênesis 3, porque o homem escolheu pecar contra Deus. E quando o homem escolheu pecar contra Deus, isso afetou tudo. Isso afetou o nosso relacionamento com Deus, isso afetou o nosso corpo. Agora a gente envelhece, adoece, morre. Por que existe coronavírus? Porque o pecado entrou no mundo e agora existem bactérias, vírus que infectam o nosso corpo e nos colocam em um estado de degeneração. Então, isso é fruto do pecado. Agora, o casamento tem problema, a sociedade tem problema, o mundo tem problema, tem tsunami, tem terremoto, tudo isso é fruto do pecado ter entrado no mundo. Porque tudo de ruim que existe é fruto do homem escolher pecar contra Deus. E é isso que a queda nos mostra. E aí eu faço uma pergunta para vocês, curiosidade. Quem foi o culpado do pecado entrar no mundo? O homem ou a mulher? Pensa aí, por um minutinho, por 30 segundos. Quem foi o culpado? A gente sabe da história lá da serpente, de Eva e etc. Quem foi o culpado? O homem ou a mulher? Se você falou que foi o homem, sinto lhe informar, mas a resposta está exata. A culpa é do homem, porque quando a gente lê na Bíblia, a gente percebe o seguinte: quando a culpa do pecado entrar no mundo é do homem, porque, primeiro, Deus deu a ordem de não comer da árvore para o homem, não para a mulher. Esse é um combinado que Deus fez com o homem, e isso aqui tem uma coisa importante, porque Deus criou a família com uma estrutura em que o homem é o líder do lar, o homem é o cabeça da família. Então, quando Deus faz uma aliança com a família, o homem é o responsável e é quem responde pela família. Então, o homem como cabeça do lar, não interessa o que a mulher fez, o combinado de Deus era com ele, e a ordem de Deus foi dada a ele. E tem uma outra coisa, é interessante a gente ver isso, quando a gente pega aí Gênesis 3, versículos 6 e 7, o texto vai dizer que vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. E olha isso, só depois que o marido comeu, é que então abriram-se os olhos e eles perceberam que estavam nus e fizeram figueiras para si. Quando que o pecado entra no mundo? Quando eles percebem, depois que o homem come. Porque o combinado de Deus era com o homem e o representante de toda a humanidade, de toda a criação, era o homem. Então, uma vez que o homem cai e o homem peca, se só a mulher tivesse pecado, ela ia sofrer as consequências e ia seguir o curso. Mas, como o homem pecou, ele era o representante de toda a humanidade e por isso o pecado entrou no mundo e se espalhou por todos os seres humanos, porque Adão ouviu e foi na mesma onda de Eva e pecou junto com ela. Então, de quem é a culpa de nós estarmos na situação que nós estamos de pecado? A culpa é de Adão, a culpa é do homem, a culpa é nossa, gente, a culpa é dos homens. Deixa eu ir para frente. Mas, e aí, lembra que eu falei, hein? Sempre Deus dá ordens, e aí depois Deus faz promessas. E aqui, depois que o pecado entrar no mundo, essa é a lógica que Deus trabalha. Deus vai até o homem e ele podia falar, quer saber? O homem pecou contra mim, eu vou acabar com tudo, eu vou matar todo mundo, acabou, eu vou desistir da humanidade. Mas Deus escolheu derramar graça sobre a humanidade. E desde o início, desde que o pecado entrou no mundo, nós vemos a aliança de Deus, a aliança graciosa de Deus se formando com a humanidade, porque quando o pecado entrou no mundo, Deus vai até Adão e faz uma promessa a ele, e a gente chama essa a aliança adâmica, ou a aliança com Adão. Porque Deus promete, olha lá Gênesis 3,15, coisa linda, gente. Esse daqui é um texto muito bonito e um dos principais textos da Bíblia. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Isso daqui é Deus, depois que o pecado entrou no mundo, Deus falando para a serpente. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente e o seu descendente. Este, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Olha a promessa que Deus faz. Um dia, eu vou mandar um filho de mulher, a semente da mulher, que vai pisar na cabeça da serpente e consertar tudo que o diabo estragou, tudo que o pecado estragou. Eu vou redimir a humanidade. E todo o resto da Bíblia, gente, é o desenrolar dessa promessa aqui. Essa é a primeira vez que o evangelho aparece na Bíblia. É a primeira vez que Deus, percebe o seguinte, Deus não fala assim, ó, se vocês se esforçarem e forem bonzinhos, não. Ele faz uma promessa unilateral, uma promessa incondicional. Eu vou mandar alguém para trazer redenção para vocês. E essa é a primeira vez que o evangelho aparece na Bíblia, e todo o restante da Bíblia é o desenrolar da promessa de Gênesis 3,15. Então, Deus fez uma aliança com Adão e prometeu que ele ia mandar salvação e redenção para a humanidade. Todo o restante da Bíblia é o desenrolar dessa promessa.
E lembre-se disso, guarde isso. Deus se relaciona com os homens por meio de alianças. Deus, essa questão da aliança vai se repetir, você vai ver à medida que a gente vai vindo aqui. E lembra que a última aliança e o último episódio dessa aliança vai fechar com Cristo falando da nova aliança. Lembra desse termo? O tema aliança é um tema que se repete na Bíblia inteira. Essa é a primeira aliança da Bíblia, a aliança com Adão. Deus promete que ele vai, então, mandar salvação para o homem. E aí o texto vai dizer que Deus expulsa o homem e a mulher do jardim do Éden. E talvez você pergunte, nossa, mas por que Deus expulsa o ser humano, o homem e a mulher do jardim do Éden? E aí eu vou passar por isso rápido, mas Gênesis 3, 22 e 23 diz que Deus, então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. E por isso Deus então expulsa do jardim. Porque se o homem comesse da árvore da vida no jardim, ele ia, depois de ter pecado, ele iria viver numa situação de pecado para sempre. A árvore da vida é a ideia de que ela dá eternidade. E se o homem peca, imagina um corpo com câncer em estado terminal, mas que nunca morre. Se o homem come da árvore da vida, essa é a ideia do texto, ele ia viver para sempre em uma condição de pecado, mas ele nunca ia morrer. Isso nunca ia acabar, nunca teria redenção. Então Deus expulsa eles do jardim do Éden para que ele não tomasse da árvore da vida. E para onde foi essa árvore da vida? Isso daqui é uma coisa muito interessante, que lá em Apocalipse, eu não vou ler esse texto, mas lá em Apocalipse 22, 2 e 14, volta o tema da árvore da vida, e quando Jesus restaurar todas as coisas lá na Nova Jerusalém, a árvore da vida, e a árvore da vida traz a ideia de uma árvore que traz vida eterna, que traz prazer, que traz delícia, que traz alegria eterna, ela volta. Então essa árvore da vida, ela some em Gênesis 3 e volta lá em Apocalipse 22, quando Cristo restaurar todas as coisas. Esse é o segundo episódio aí da Bíblia, a queda. Terceiro episódio que narra nesse período das origens. Agora é o episódio de Noé. Então lembra, quais são os 4 episódios que narram a partir da origem, o primeiro período? Criação, queda, Noé e Torre de Babel. Noé está narrado lá em Gênesis capítulo 6 até Gênesis capítulo 9. A pergunta é, Deus, a gente conhece a história, Deus mandou um dilúvio que, enfim, inundou a terra inteira e matou todas as pessoas, com exceção de Noé e sua família. Por que Deus mandou o dilúvio? Quando a gente vai lá para Gênesis 6, o texto vai dizer, Gênesis 6, 1 e 2. Como se foram multiplicando os filhos, os homens na terra, e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Os filhos de Deus tomaram as filhas dos homens. Existe uma grande discussão com relação ao que é isso, mas a interpretação assim que eu entendo que seja a mais correta é que os filhos de Deus era a geração que seguia Deus, a geração que pertencia a Deus, a geração que caminhava com o Senhor. E ao invés deles continuarem caminhando de maneira pura com o Senhor, eles escolheram tomar para si mulheres, e houve casamento misto. Então ele vai falar que os filhos dos homens, os filhos de Deus tomaram as filhas dos homens, aqueles que eram crentes, que caminhavam com o Senhor, ao invés de escolher casar com mulheres também que eram do Senhor, para que eles continuassem com uma família pura diante do Senhor, eles escolheram se casar com mulheres que não faziam parte do povo de Deus e misturou tudo. E quando acontece a mistura, aí ele vai falar lá no versículo 5, que viu Deus que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Quando houve essa mistura, o homem se perverteu de maneira completa, não sobrou mais nenhum justo na terra, e só tinha um homem em toda a terra que buscava Deus, que era Noé. E aí a Bíblia vai dizer que Deus se arrependeu então de ter criado toda a humanidade e mandou um dilúvio para acabar com todo mundo. Então por que Deus mandou o dilúvio? Porque a maldade se alastrou. E aí perceba uma coisa, gente, um destaque aqui, perceba a ligação da maldade com a perversão sexual. Então a questão da sexualidade é uma questão que, quando Deus destrói a terra nessa primeira vez, e na verdade a única vez que Deus destruiu assim de maneira globalizada a humanidade foi no dilúvio. A gente tem outros momentos onde Deus faz juízo, mas é de maneira localizada, em nações, em cidades, mas de maneira global essa é a única vez, e isso tem tudo a ver com sexualidade. A gente percebe como Deus leva a sério essa questão da vida sexual. A gente vive num mundo onde a questão sexual é completamente banalizada, ninguém leva isso muito a sério, e, não casou virgem, casou com pessoa que era de Deus, não casou, tanto faz, segue a vida, o que importa é ser feliz, o que importa é ter prazer, mas Deus leva isso a sério. Tanto que a primeira vez que ele destruiu o mundo foi por causa disso. Interessante isso, mas perceba a ligação do dilúvio e da ira de Deus sendo derramada sobre a terra com a questão da perversão sexual. Uma outra informação importante é que o dilúvio, ele funciona como uma prefiguração do juízo final. Se a gente olhar para o que Deus fez no dilúvio, isso é
como se fosse uma prefiguração, como se fosse um trailer de como será o juízo final. Todos serão colocados diante de Deus, todos serão julgados diante de Deus. E Deus vai derramar sua ira e vai derramar o seu juízo sobre toda a nação, e só tem uma salvação. Na época de Noé, a única salvação era a arca. A única maneira de você se livrar do juízo de Deus era a arca, e perceba isso, enquanto Noé construía a arca, ele foi convidando o povo a se arrepender e entrar na arca junto com ele. Hoje, o juízo está para vir, e só tem uma arca, só tem uma maneira de nós sermos salvos, e aí é também por meio do madeiro de Cristo, da cruz de Cristo, é por meio de Jesus. E nós estamos no período de Deus está avisando, eu vou mandar o dilúvio final, eu vou mandar o juízo final, e quem se refugiar na arca, quem se refugiar em Jesus, também será salvo. Então, o dilúvio funciona como uma prefiguração do juízo final. Percebe como a Bíblia toda, gente, todas as histórias do Antigo Testamento apontam para Jesus, percebe? A gente falou da criação, da queda, Noé aponta para Jesus, e toda a Bíblia ela está interligada. Uma curiosidade interessante, duas curiosidades interessantes quando a gente fala do dilúvio, da arca de Noé. A primeira curiosidade é que, quando a gente conta e vê o relato, desde que Noé entrou na arca e teve o dilúvio, até a água baixar e etc., Noé ficou com os animais cerca de 370 dias dentro da arca. Então, é uma curiosidade, ele ficou 1 ano e alguns dias dentro da arca com a família dele. Uma outra curiosidade é que, muito provavelmente, foi aqui que houve a separação dos continentes. A ciência já provou isso hoje é ponto pacífico entre os cientistas, que um dia a nossa Terra e todos os continentes da Terra foi uma terra só, foram todos ligados e unidos. Tanto que se você vê o formato dos continentes, eles se encaixam. E os cientistas vão dizer, então, que em determinado momento houve aí uma separação dos continentes. E muito provavelmente foi aqui, né, na época do dilúvio, que houve essa separação, porque a Bíblia fala que não veio água só de cima, não veio só chuva, mas abriram-se fendas na terra e saiu água de baixo também, então dos lençóis freáticos e água que tem debaixo da terra, abriram-se fendas e começou a sair essa água para cima, era água de cima, era água para baixo, era água para todo lado, e foi nessa época, então, que provavelmente houve a separação dos continentes. Então, isso daí é só uma curiosidade. Vamos para frente. E quais, então? Deus tem o dilúvio, 370 dias, a arca fica no chão, Noé sai da arca e tudo mais. E então, lembra das alianças? Deus agora faz uma aliança. Deus fez aliança com Adão, agora ele vai fazer uma aliança com Noé. E aí Deus dá algumas ordens para Noé e seus descendentes. Isso está lá em Gênesis capítulo 9. Ele manda que Noé cresça e se multiplique, a mesma ordem de Adão, tenham filhos, encham a terra, Deus planeja que a terra toda seja cheia. Uma outra coisa que ele fala é que, a partir daquele momento, os animais teriam pavor dos homens. Isso aqui é uma coisa muito interessante, que eu acho até hoje. Nós vemos, mesmo animais grandes, mesmo animais, assim, muito mais fortes do que o homem, eles têm medo do homem. E a Bíblia fala que, quando Deus falou isso, que ele ia colocar pavor nos animais com relação à humanidade, a gente vê isso até hoje. O ser humano domina sobre todos os animais. E até hoje é assim. Uma outra coisa, versículo 3, de Gênesis 9, Deus disse, tudo que se move e vive sobre a terra serve-vos por alimento, como vos dei a erva do campo, tudo agora dou para vocês comerem. A partir desse momento, Deus permite o homem a comer animais. Então, a gente tem algumas correntes aí que, não, mas a gente vai comer a criação de Deus e tudo mais. O próprio Deus permitiu isso. Não que, eu quero ser vegetariano, isso é pecado. Não, cada um faz o que quer. Se você não quiser comer carne, fique à vontade. Mas a gente não pode falar que quem come está errado, porque o próprio Deus permitiu isso. Então, isso é uma coisa permitida por Deus. Uma coisa que Deus proíbe, está lá no versículo 4, que era para eles não comerem carne com sangue, porque o sangue é símbolo de vida, então não era para eles comerem carne de sangue, porque a ideia é de valorizar a vida. E uma outra coisa interessante, e eu só vou citar isso, mas se você ler os versículos 5 e 6, Deus define o assassinato como um crime hediondo, e o próprio Deus permite que o assassinato seja punido com pena de morte. Eu nem vou entrar nisso, mas essa é uma questão que está lá. Se você ler lá o versículo 5 e 6, o texto vai dizer, certamente requererei do vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do homem, da mão do próximo, de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem à sua imagem. E olha o que ele fala. E aqui eu não vou entrar no mérito de como isso se aplica hoje, só estou citando. Mas Deus define o assassinato como um crime hediondo e ele coloca que é permitido punir esse crime com pena de morte. E Deus faz Deus dá essas ordens e Deus faz uma aliança. Qual é a aliança que Deus fez então com Noé?
ele prometeu que nunca mais ia destruir a terra com água. Então essa foi uma aliança, uma promessa. Lembra? O que é uma aliança? É uma promessa que Deus faz e um pacto que Deus faz com o homem. Deus faz um pacto. Eu destruí a terra dessa vez com água. E eu nunca mais vou fazer isso. A gente sabe que a próxima vez vai ser com fogo. Mas com água nunca mais vai ser. Então, sabe aquela história de aquecimento solar, as calotas estão derretendo, daqui a pouco o mar vai invadir a terra e não vai mais ter terra? Isso não vai acontecer. Deus prometeu que ele não vai mais destruir. A próxima destruição do mundo, ela não vai ser por meios naturais. É o próprio Deus que vai fazer isso pessoalmente e ele vai fazer. Então, Deus promete, a aliança que ele faz é que ele não ia mais destruir o mundo com água e qual que é o sinal da aliança? E aí, a partir daqui a gente sempre vai ver isso. Deus faz uma promessa, Deus faz um pacto, ele dá um sinal. Alguma coisa que sela esse pacto, Deus coloca o arco-íris e fala, olha, toda vez que você olhar para o arco-íris, lembre-se dessa promessa que eu fiz. E toda vez que eu olhar para o arco-íris, eu vou lembrar dessa promessa. Nunca mais vou destruir a terra com água. Deixa eu ir para frente, e aí lembre desse padrão, hein? Deus faz promessas, Deus dá ordens e Deus dá um sinal, um selo. Esse é o padrão aí de toda aliança que Deus faz com o povo dele desde o Antigo Testamento. Quarto episódio, então, do Antigo Testamento. A Torre de Babel, que está narrado em Gênesis 11. Vou passar por isso bem rápido, mas o texto vai dizer que os homens se juntaram e falaram, vamos construir uma grande torre. E qual que era a motivação deles? Está lá no versículo 4 do capítulo 11. Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chegue aos céus, e tornemos célere o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. Olha, vamos construir uma grande torre para que a gente fique bastante famoso e a gente não seja espalhado pela terra. Lembra que Deus tinha dado a ordem, crescer, multiplicar e encher a terra. Deus tinha mandado fazer isso e eles estão indo contra a ordem de Deus. Qual era a motivação deles? A gente percebe isso daí, era uma motivação de autossuficiência, arrogância, orgulho. Eles queriam se destacar, eles queriam estar por cima e etc. E a gente sabe que a Bíblia vai dizer que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, Deus confunde todas as línguas dele, é isso que acontece na Torre de Babel. Até então, eles falavam apenas um idioma. Então, Deus vai lá e confunde, e é aqui que surge todas as outras línguas que tem na Terra. E como agora os povos estavam separados porque as línguas faladas eram diferentes, as pessoas não conseguiam se comunicar, aqueles que falavam a mesma língua, eles foram se ajuntando e se espalhando pela terra, e assim o próprio Deus, ele fez com que o ser humano se espalhasse, crescesse, se multiplicasse e assim enchesse toda a terra. Então, quarto episódio da época dos períodos é a Torre de Babel, e aí eu vou entrar, e eu só vou citar agora o personagem Abraão, porque ele é como se fosse a dobradiça, é o fim do primeiro período e o início do segundo período. Ele termina a época das origens e ele começa a época, então, dos patriarcas. A partir daqui, até então, até Gênesis 11, Deus trata a humanidade de maneira geral. A partir de Gênesis 12, ele vai tratar do povo de Israel, dos descendentes de Abraão, ele escolhe esse povo para ser o povo dele e desenrola os seus propósitos a partir de Abraão. Então, Gênesis 1 a 11 é a história da humanidade em geral, a partir de Gênesis 12, a história do povo de Israel. E a gente vê onde Abraão recebeu o chamado dele, a Bíblia vai dizer lá em Atos 7, que quando Abraão estava lá na Mesopotâmia, Deus apareceu para ele antes dele ir morar em Harã e falou, sai da tua terra, da tua parentela para a terra que eu vou te mostrar. Então, vou pegar o mapinha aqui, ó. Abraão estava mais ou menos ali, ó, ele era de Ur dos Caldeus, estão vendo ali? Então, na região da Mesopotâmia, Abraão morava ali e, de repente, um dia ele estava lá tranquilo, vivendo a vida dele, Deus apareceu para ele e falou, sai dessa sua terra aí, porque eu tenho um plano para você, eu tenho algo para você, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Então, a primeira vez que Deus chamou Abraão foi aí, mas Abraão ele não obedeceu logo de cara. Ele saiu da terra dele, mas ele fez uma pausa lá em Harã. E aí, Gênesis 11, de 27 até Gênesis 12, 3, é quando Deus aparece a segunda vez e chama Abraão de novo, ó, sai da tua terra e vai. Então, ó, Abraão saiu de Ur, e aí ele foi para Harã, ou Padã Harã, mas não era ali ainda. Então, Deus aparece uma segunda vez e chama ele ali uma segunda vez. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. Então, qual foi a ordem que Deus deu para Abraão? Sai da tua terra e vai para onde eu vou te mostrar. Caminha comigo. E qual é a aliança? Quais são as promessas que Deus faz para Abraão? Isso daqui é uma coisa importante, é a aliança abraâmica aqui, lembra a história das alianças. Então, qual é a aliança que Deus faz com Abraão aqui? Eu estou acabando já, tá, gente? Como a gente começou um pouquinho mais tarde, eu vou até 10 minutinhos a mais, eu vou passar aqui do meu tempo. Mas Deus dá a ordem, sai, vai até onde eu vou te levar, e Deus faz algumas promessas. Quais são as promessas que Deus faz para Abraão? Isso daqui é uma coisa importante porque o desenrolar do Antigo Testamento é o desenrolar dessas promessas. Primeira promessa que Deus faz é que ele estaria com Abraão e ele iria abençoá-lo e fazê-lo um homem grande, próspero. Então, olha lá, Gênesis 12,
Versículo 2: de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, ser tu uma bênção. Ele fala, olha, eu vou fazer de você uma grande nação e vou fazer você ser uma bênção, uma pessoa próspera. E de fato, Abraão foi um homem profundamente, ele foi um homem extremamente rico, extremamente próspero. Deus o abençoou materialmente e deu um grande nome. Abraão, ele foi um homem muito conhecido, muito famoso e muito poderoso na época dele. Tem relatos bíblicos, se você continuar lendo Gênesis, onde reis se juntam e reis, mesmo juntos, ficam com medo de Abraão. Abraão vence reis e tudo mais. Abraão era um homem sozinho, era um homem muito rico, muito poderoso. Então Deus prometeu que ia abençoá-lo e de fato o abençoou materialmente, dando poder, prosperidade financeira e assim por diante. Essa é uma promessa para Abraão, não é uma promessa para mim e para você. Essa promessa de que vou te engrandecer o nome, vou te abençoar e tudo mais, essa foi uma promessa específica para Abraão. Isso aqui não se repete para nós hoje. Essa é uma aliança que Deus fez com Abraão. Existem aspectos dessa aliança que era só para Abraão e existem aspectos dessa aliança que aí vale para nós também. Deus também prometeu que ele ia fazer uma grande nação a partir de Abraão. Se você continuar lendo aí o texto, ele vai falar, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra, e Deus vai dizer, lá no versículo 7, apareceu o Senhor Abraão e ele disse, darei à tua descendência essa terra. Ele promete, ó, eu vou fazer uma grande nação a partir de você, Abraão. Eu vou fazer uma grande nação. Então Deus promete que vai abençoar ele, vai fazer uma grande nação a partir dele, promete que vai dar uma terra para ele, ó, sai da tua terra, eu vou te dar uma terra. Eu vou fazer você rico, poderoso, vou fazer uma grande descendência, eu vou formar um povo a partir de você e vou dar uma terra para vocês. Então Deus promete um território para Abraão e, preste atenção nisso daqui, essa daqui é a parte mais importante. E Deus promete que por meio de Abraão ele ia derramar uma bênção espiritual sobre todas as nações da terra. Versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Estou em Gênesis 12. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha a promessa que Deus faz. Abraão, por meio de você e da sua descendência, eu vou derramar bênção sobre todas as famílias da terra. E essa promessa, a gente, se cumpre em Jesus. Porque por meio de Jesus, que é o descendente de Abraão, Jesus vem da linhagem de Abraão, por meio de Jesus, Deus abençoa todas as famílias da terra, inclusive a minha família, a sua família. A gente está agora, nesse momento, juntos, estudando a Bíblia e sendo abençoados e edificados pela palavra de Deus, porque Deus cumpriu essa promessa para Abraão. E perceba o seguinte, a ideia de promessa não tem condição, é uma promessa incondicional. Deus promete, eu vou fazer isso por você, Abraão. Percebe como é gracioso, como é unilateral. Abraão não era um homem santo. A gente vai, quando você estuda a história, você vê, ele teve um monte de erros, mas Deus escolheu entrar numa aliança com o homem, porque Deus é um Deus de graça. E Deus coloca um sinal, como toda aliança, Deus faz um sinal. E a gente não vai ver isso agora, mas lá em Gênesis 17 é a circuncisão. Então, lembra, você sabe por que todo judeu é circuncidado? Porque quando Deus fez a aliança com Abraão, ele colocou que essa aliança seria firmada diante de todos e seria selada pela circuncisão de todos os descendentes de Abraão. Então, o sinal da aliança feita por Deus com Abraão era a circuncisão. Mas, Júlio, e a gente hoje, que participa da bênção de Abraão, não precisa ser circuncidado? Não, porque o sinal da nova aliança, que é a aliança, essa é a mesma aliança que vai tomando novas formas, o sinal da nova aliança é o batismo. Então, o equivalente para a circuncisão do Antigo Testamento, o sinal daqueles que estão numa aliança com Deus, no Antigo Testamento era a circuncisão, no Novo Testamento é o batismo. Então, essa é a aliança com Abraão. Então, fechando aqui a nossa aula, gente, fechando o nosso estudo, primeiro período da história, lembra, a gente está num voo, sobrevoando o Antigo Testamento. E o primeiro conjunto de árvores que a gente vê é o período das origens, que é de Gênesis 1 a Gênesis 11, tem um tempo de duração de cerca de 2.000 anos, mas na verdade é pelo menos 2.000 anos, podendo chegar até 7, 10.000 anos. E os principais eventos, criação, queda, a Arca de Noé e a Torre de Babel. E lembre-se disso, gente, a importância das alianças. Deus fez uma aliança com Adão, deu ordens e fez promessas para ele. Mais ou menos uns 1.700 anos depois, ou mais, ele fez uma aliança com Noé, deu ordens e prometeu. A promessa de Adão, eu vou mandar um descendente da mulher que vai redimir a humanidade. A promessa e a aliança que Deus fez com Noé, eu nunca mais vou destruir a terra com água. E depois a gente tem, 350 anos depois, a aliança com Abraão. E qual é a promessa para Abraão? Eu vou te abençoar e eu vou abençoar espiritualmente todas as famílias da terra por meio de você e por meio dos seus descendentes. E, gente, para terminar, quero colocar uma última perguntinha aqui. Um exercício, só para você pensar.
O que a aliança que Deus fez com Adão tem a ver conosco hoje? Deus fez uma aliança com Adão. O que essa aliança tem a ver com a gente? Eu já respondi isso aqui. É só para você pensar aí, só para você fazer uma recapitulação. Qual foi a aliança que Deus fez com Adão? A aliança foi Gênesis 3,15. Eu irei mandar um descendente da mulher que vai trazer salvação para toda a humanidade. E o que essa aliança tem a ver conosco? A aliança de Adão, a aliança que Deus fez com Adão, ela é desfrutada por nós hoje. Porque graças ao Senhor e pela graça dele, nós então podemos desfrutar do Redentor, porque a gente sabe que esse filho da mulher que traria a salvação é Jesus, e hoje nós temos vida, porque Jesus veio e a redenção é conquistada pela morte dele naquela cruz. Então, Deus cumpre a promessa que ele fez para Adão, em Jesus e na cruz de Jesus, e quando nós cremos em Cristo, nós temos redenção. Louvado seja Deus por isso. Ele não nos abandonou nos nossos pecados, mas ele trouxe salvação. E eu quero finalizar minha aula falando isso daqui. Apesar da corrupção da humanidade, Deus não escolheu acabar conosco, Deus não escolheu acabar conosco, mas graciosamente promete redenção repetidas vezes. Eu acho isso lindo, gente. O homem pecou, e aí, o que Deus fez? Ao invés de acabar com todo mundo, Deus promete, eu vou mandar o Redentor. Aí o homem se afunda em pecar de novo. Aí vem a época do dilúvio. Deus podia acabar com todo mundo, mas ele não acabou. Ele salvou Noé e prometeu, Noé, eu nunca mais vou destruir a terra desse jeito. E aí a humanidade continua numa vida de pecado. O que Deus faz? Deus escolhe Abraão e fala, Abraão, por meio de você eu vou formar um povo, por meio desse povo eu vou trazer um homem, que esse homem vai trazer redenção para toda a humanidade. Deus é gracioso. E a graça dele vai se repetindo no decorrer da história, se repetindo no decorrer da história. E nós estamos vivos, nós estamos aqui hoje, nós estamos respirando, única e exclusivamente pela graça de Cristo Jesus. Então, gente, é isso. Terminamos aqui a nossa aula. Eu tenho um avisozinho bem rápido.